Fala pessoal, tudo bem? Nós aqui retomando os podcasts do Espiritualistas e Apômetras. Estavam com saudades? Muito bem. Temporada 2025, onde traremos temas polêmicos, quentes. E é assim que tem que ser. A gente gosta, né, desses temas bem polêmicos. Para vocês que estão conhecendo agora, que estão recebendo esse podcast, compartilhamento de amigos e parentes, temos tantos temas já tratados no nosso canal. Se inscrevam, também assistam todos os podcasts, né, do interesse de vocês e compartilhem com outros amigos para que a gente possa crescer e o canal se desenvolver cada vez mais. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. Tem tantos profissionais, terapeutas e trazendo também as suas experiências, seus cases de sucesso e insucesso, mas que serve de exemplo para todos vocês. Hoje, então, com Rafael Amaral. E Rafael, tudo bem? Maravilha, prazer estar aqui e bora lá, vamos conversar sobre relacionamentos, né? Eu acho que é uma das decisões mais importantes que a gente toma na nossa vida, porque dependendo com quem a gente se relaciona, a gente pode tanto se elevar, né, crescer, agregar valor um na vida do outro, ou também pode afundar, né, pode ser a sua derrocada. Então, a nós como profissionais da área de terapia, desenvolvimento humano, a gente sabe que o que mais chega pra gente no set terapêutico são problemas relacionais. Então, vamos conversar como fazer essas escolhas de forma mais saudável, né, mais assertiva. Sim, muito bem. E você, Marcos Sondaro, bem-vindo. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês de novo, para conversar sobre esses assuntos que tem dá pelo nos olhos. Cara, abusa muito lá. Se a gente for falar da humanidade, dessas questões entre homem e mulher, das relações que temos, talvez na nossa era, nesse momento, poderíamos dizer que ela está mais conflituosa, né? Poderíamos talvez ir por esse caminho, por tantos choques, né? De comportamento, de personalidade até, né? E aí, nessa convivência entre homens e mulheres, como você já trouxe também, Rafael, na introdução, dizendo que isso pode ser a derrocada até da vida mesmo da pessoa e prejudicar em todos os outros sentidos, né? A gente já começa aqui falando o cenário atual dos relacionamentos, então, que essa era ela está mais difícil. E a confiança. Sim. Porque se a gente falar assim, o homem não está confiando tanto nas mulheres, as mulheres nos homens, mas ele não começa aí, né? Porque tem a própria autoconfiança. Será que aí é a questão? O que você acha? Eu acho que você tocou num tema interessante, né? Hoje se fala muito em direitos, mas a gente vai esquecendo dos nossos deveres, da nossa contribuição perante uma relação. Eu sempre falo, nunca tem a ver com o outro apenas. Numa relação ninguém erra sozinho. Não dá para se culpar o outro pelas suas questões, porque tudo começa e passa pela gente. Então, o óbvio aqui também precisa ser dito. Então, vamos dizer a parte básica. Todo relacionamento pressupõe troca. Sim. E o que a gente tem que analisar, qual é a qualidade dessa troca, né? De que forma que eu troco o outro. E aí eu coloco alguns critérios básicos, e a confiança ela é uma delas. Confiança é uma base de uma relação, senão não há um ambiente seguro para que se haja uma troca, né? E aí o que é importante? Que se tenha vínculos fortes, e hoje o que seria vínculos fortes? É a construção. Amor não é aquela coisa do frio na barriga, da química, do sexo apenas. Porque senão a gente não adentra, não aprofunda nada. O vínculos fortes, saber o que é uma construção, o que seria essa construção? Exige um processo lento, gradual, vai exigir conversas difíceis, vai exigir a gente analisar qual que é o motivo de eu estar com essa pessoa. Porque não pode ser peso. Estar com alguém tem que ser um privilégio. Sozinho eu vou mais rápido, mas com alguém eu posso ir mais longe. Então, quando se tem vínculos fortes e há essa construção, e aí a gente começa a falar em relacionamentos profundos. E limites claros. É muito importante que se dê limites claros dentro de uma relação. Eu falo que tem 3 instâncias em relação. Tem o meu mundo,
o mundo do outro e o mundo que vai ser formado, né? Se a gente falar do processo de casamento, eu gosto muito do significado que fala casamento é duas casas que se unem, duas famílias que se entrelaçam. Ou seja, você vai trazer o seu mundo, né? E tem coisa no seu mundo que não vai caber no mundo do outro, que precisa ser adequado, precisa ser respeitado. Então, cuidado se você cede demais. Cuidado se você não sabe ter clareza, né? No que você quer. Porque a comunicação também é um critério muito importante e também está falhando. O dizer não faz parte, né, também do relacionamento e em tudo na nossa vida. Mas será que a gente está menos resistente para as frustrações, Marco? Não, de jeito nenhum. Somos mais sensíveis, né? Não só sensível que essa, essa estrutura familiar, que é uma relação em negócio, né? Entre duas pessoas ou mais. Porque aqui, como nós falamos de relação, não falamos somente entre homem e mulher, mas também tudo que abrange isso, né? Uma família que está sendo desestruturado de alguma forma, entendo eu, para que algo não se manifeste. Porque o dia que tá, cara, eu vou soltar um verbo aqui. Tá todo mundo se fudendo essa questão de relação. Tá tudo carendo, tudo sendo destruído, ou desestruturado, ou desfeito, né, para algo novo acontecer. E tá sendo tudo colocado em xeque. E nós não temos equilíbrio emocional. Acho que ninguém neste momento para poder aguentar, aturar essas mudanças. Porque veja, que nem o nosso amigo falou, se está a haver confiança, precisa partir do pré-princípio de que eu me conheço, que eu saiba quem sou eu, qual que são alguns propósitos, que é o que eu quero dentro de uma relação, que tem gente que entra dentro de uma relação, não tem postura, não tem atitude, não tem personalidade e acaba deixando o outro conduzir. E uma vez deixando o outro conduzir, seja homem ou mulher, que você se deixa conduzir pela vontade, pelo desejo do outro, aí deixa de ser uma relação. Porque a construção parte do princípio que os dois estejam em comunhão, juntos, havendo defeitos ou não, um sabendo mais do que o outro, mas equilibrando essa balança entre o masculino e o feminino, que eu acho que essa é a questão também de uma forma muito profunda, para que a relação aconteça. Porque se isso não acontecer, aí a paciência acaba, as brigas iniciam, aí entra numa guerra entre ideais para ver quem fala mais, quem é o mais inteligente, quem cuida da casa, quem paga as contas, quem é que leva as crianças na escola, quem é que ama mais. Porque tem isso, eu te amo mais do que você me ama. Pô, se você não me amar desse tamanho aqui, você não me ama. Claro, você ama, tipo, você, cara, o que porra é essa? É uma competição, né? É, Você falou mais sensíveis, mas trazendo para a frustração, quando alguém diz assim, você me feriu, você me machucou, seria uma premissa de um relacionamento que isso já iria acontecer, mas assim, você falou em ceder e também não ceder tanto. Então assim, me feriu. Só que isso vira uma constante dentro de um relacionamento. Mas aí trazendo para um âmbito maior, macro, aqui a gente está falando de questão de um relacionamento entre homem e mulher, né? De héteros, então. Mas vamos continuar aqui, nessa linha. Nós chegamos em um momento em que ambos estão se ferindo de forma igual, querendo se vingar, nós estamos nos ismos. Eu acredito que seja um culto ao ressentimento, né? Quando você expõe uma relação e não se coloca parte integrante dessa relação, você tá vendo só uma parte, só um ponto de vista, né? Então, por isso que brincam que fala que é a geração do mimimi. Me fizeram, me traíram, me enganaram, me iludiram. Opa, mas essa relação você não fazia parte dela. Você não constrói ela junto? E aí é muito louco isso, porque assim, quando a gente fala muito da autorrealização dentro da relação, a gente esquece da parte também de estar o outro realizado também. Relacionamento é um agregar na vida do outro. Então, se fica muito do quem é o culpado e fica só esse apontar sem buscar uma solução, eu falo que é o ter um compromisso com o problema e não com a solução. E aí é legal que um olhe no olho do outro e reveja cornos. E aí eu falo que é a boa cobrança. outro consigo mesmo, mas nem com o outro. Tá, ué.
E que passa pelo outro. E aí, você vai entender o quê? As pessoas têm coragem de olhar no olho e falar, então o que você espera de mim? Como a gente pode criar novos acordos? Por quê? O início da relação teve um motivo. As pessoas, elas mudam. E aí, que dá trabalho? Por isso que as pessoas querem viver de forma superficial. Porque dá muito trabalho você construir. É um processo lento, é um processo gradual. E aí, será que eu consigo olhar para o olho do outro e falar assim, vamos criar novos acordos? Por que a gente está junto? O que você espera de mim? Qual é a minha contribuição e a sua contribuição dentro da relação? Porque senão vai ficar quem é o culpado? E aí eu vou entrar nos ismos, machismo, feminismo, porque isso também é uma coisa que interfere muito, mas vou falar em estatística. Se você pegar aquele livro Mulheres no Divã, da psicanalista Cláudia Pacheco, se eu não me engano, ela fala que 90%, usou até um número bem, 90% das mulheres procuram terapia alegando que os homens serem os problemas da vida dela. Se sentem presas no relacionamento, injustiçadas, e os homens que procuram esse processo terapêutico com uma culpa enorme, porque não está dando conta. Essa ascensão feminina, o homem não está sabendo lidar. Hoje a mulher tem escolha. A minha avó lá atrás, ela não teve escolha com quem ela ia se relacionar. Entende? E há muito aspecto de alas, vamos lá, já que está falando do ismo, né? Alas radicais, por exemplo, do feminismo, com um discurso enorme de ódio ao homem. Saindo para os treta. Agora eu vou se cancelar, mas é muito real. Colocando como homem o culpado dessa relação e não se colocando como parte integrante dessa relação. Qual a parte que me cabe? Como que eu posso melhorar isso? Será que eu quero melhorar isso? Ou é mais fácil achar o culpado na sociedade? E aí usar as mesmas armas do opressor? Ninguém tá falando que não existe homens bons e homens ruins. O feminicídio tá aí, isso existe, é uma realidade, temos que olhar para isso, né? Mas e aí, será que a solução é contar e falar, você é o culpado? Vamos fazer aqui uma reparação histórica? Eu acho muito delicado. Eu acho que a gente está vivenciando um momento de catarse coletiva, né? E as mulheres, como você trouxe o exemplo, né, das avós, das bisas, das pristataras, né? Em que elas não tinham poder de escolha e os pais casavam e aí o marido ia conhecer e ela gostando ou não estava ali, né? É um grito, né, de liberdade. Total. E nas terapias, né, Marco? As terapias, as psicoterapias, a gente entende que quando você sai de um extremo, você não vai para o equilíbrio, você vai para o outro extremo. Como eu falei nesse processo catártico coletivo, é de se esperar que então um lado que foi fragilizado, feminino, né? E iria para um extremo para encontrar o seu eixo, seu ponto de equilíbrio. E aí elegesse, como a gente sabe sim, como foi citado aqui alguns exemplos, de que a figura masculina, alguns, né, causaram e uma ideia, uma cultura que foi mudada, mas isso leva muito tempo, esse processo de catarse está sendo vivenciado ainda. Então, como foi para esse extremo, foi eleito então esse opressor, e aí eu me revolto contra ele para fazer justiça, da forma que eu entendo. E aí o outro que também está ressentido por isso, verificando aí esse momento, com talvez mais racionalidade, fala, ó, você está indo para o extremo que lá atrás você sofreu. E as nossas amigas queridas, maravilhosas, elas estão caindo em si nisso também, né? O que você acha? Cara, você disse bem, porque um relacionamento é construído por duas pessoas, no momento que há essa conjunção, essa união psíquica, emocional, corporal, é de se entender que ali está sendo construído algo novo. Porque a maioria de nós, quando nós estamos numa relação conjugal, homem e mulher, nós trazemos já uma bagagem. Essas dores que vocês citaram, essas dores já vêm dentro de cada um. Então, dentro da relação que a gente faz, é muitas vezes espelhar no outro essas dores para que o outro tenha a capacidade de mostrar para a gente, no embate do dia a dia, nas ideias, na fala, no tocar, no corpo, nas dificuldades que façam nas relações. Então, é algo que é importado, mas bem de fora para dentro. Então, o que está ocorrendo nesse exato momento que está desestruturando as relações conjugais é a gente abraçar demais esses ideais
externos que estão querendo direcionar agora as relações para dizer quem é quem, se o homem não é homem, se a mulher é mulher, a mulher tem mais poder do que o homem ou não. São coisas que estamos realmente experimentando, mas dentro dessa cartaz da mulher que está se libertando da opressão, né, do passado, do homem machista, essas coisas, e às vezes até exagerando, né, subindo um pouco para a cabeça, tirando um pouquinho do poder masculino. Mas veja, tudo isso está sendo importado de fora para dentro da relação. Isso está fazendo com que ideologias, personalidades, principalmente o homem ou a mulher que está dentro de uma relação que não tem o seu endereço energético já definido, acaba ali estragando. Porque virou uma ideologia, virou uma forma de viver, só vivo com você se você lavar a louça. Eu só amo você se lava lá o banheiro. Você usa o banheiro todo dia, você chega lá a cagar e não lava o banheiro. Vai lá lavar o banheiro, minha pizza não lava o banheiro. Então, são ideologias que você já vem aprendendo das avós, das mães, dos pais. Se você for parar para pensar antigamente, quando o homem era o homo neandertal, nós éramos todos animais, ainda somos, mas hoje um pouquinho mais inteligentes. Sapem, sapem. Não tinha nada disso, cara. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Era o macho e trazia o alimento, a maioria das vezes a fêmea também, a fêmea cuidando da prole. Ali, por exemplo, uma família de leões. O leão, ele estabelece em torno um espaço onde ele demarca aqui o mijão, fazendo uma série de coisas aí para ficar ali, para nenhum animal lá entrar. E a leoa fica cuidando da prole lá, para a prole crescer, ficar forte. O trabalho do leão é se alimentar e ficar cuidando da sua prole no seu espaço. Então veja bem, nós ainda somos seres animalizados, pensamos um pouquinho, raciocinamos um pouquinho, só que a gente está importando de fora para dentro dessas relações coisas que não deveriam existir ou estar. Porque se nós saímos do meio do mato, de dentro das cavernas, para estar nas cavernas bonitas, pintadas como as nossas casas, levando uma relação para um outro nível, qual seria o problema de a gente continuar como animais, de uma forma como sempre funcionou? Aí entra a culpa, né? Se eu traio, se eu faço algo errado, se eu não ajudo em casa, se eu não obedeço a mulher, a esposa ou o marido, se eu não faço o que o marido pede, se eu não estou dentro do conselho familiar, de família, filhos, essas coisas, tá errado. E se a gente voltasse a ser como animais antigamente, as relações, sem culpa, sem ninguém querer performar ou ser alguma coisa, como é que seria isso? Será que esse negócio de machismo, feminismo iria realmente trazer mudança ou destruição? Acho que e delicado disso a gente querer procurar a igualdade, quando na verdade teríamos que ir atrás da complementariedade. Porque a relacionamento ele cada um vai ter o seu papel. E aqui eu não falo em gênero, não vamos nem entrar no quesito gênero, vamos falar questão energética. Um vai cuidar, outro vai proteger. Basicamente, outro lado de função, né? Cuidar e proteger. Base. Vai ter tudo base. Isso é o básico. E aí, o que aconteceu? Na sociedade moderna, a mulher ela tem essa opção, inclusive, de não querer e rejeitar essa função, esse papel de cuidadora, de mãe, entende? E o homem não está sabendo o que fazer com isso. Porque não for acostumado. Porque ele vai falar assim, eu vou proteger o quê? Onde eu entro aí nessa... Como não faço? Como que eu faço para entrar nessa sociedade? E aí, a mulher tendo esse poder de escolha, o homem, desculpa a expressão da pra lá, para ter que ser muito foda. E aí essa cobrança tá excessiva, de que o homem não se sente mais suficiente, entendeu? E aí fica, de um lado, essa crise da masculinidade, né? Porque homens não estão dando conta de lidar com essas escolhas, né? Então isso está gerando esses conflitos. E são conflitos, né, que, querendo ou não, vai interferir na relação. E aí, tirando essa questão do certo e errado, o que funciona não funciona para você. A gente vê essa parte, né, das mulheres, quando a gente fala das mulheres, claro que nós parece que estamos generalizando, nós estamos tratando aqui do comportamento, né, do polo masculino e do polo feminino. E levando em conta que o homem tem a essência feminina nele, né, na sua natureza, e a mulher também. Na sua natureza feminina tem a essência masculina também, né, a força masculina.
E esse conflito que a gente está vivenciando, quando a gente traz alguns exemplos de que muitas garotas elas estão querendo, estão fazendo mesmo, né? Muitas estão tendo muitas experiências de parceiros, com muitos parceiros. Tentando dizer se ele pode, se eles podem, eu também posso me relacionar com muitos parceiros. Só que o homem, e quando ele encontra a mulher que ele elege para a vida dele, né, ele, ele passa a dedicar a sua vida, Te dá vida por isso. ele dá a vida pela família. Como dar a vida num ambiente tão estável? Ou como eu vou criar uma pilastra numa areia movediça? É mais ou menos isso. Então isso tá confundindo a cabeça do homem. E talvez ele até encontre a mulher, né, que tenha muito a ver, né, muita sintonia, muita conexão com ele, e ela não está, porque ela está naquele ideal de explorar, de conhecer, de vivenciar uma liberdade, né. E aí eu entendo que ela tem todo o direito de fazer isso, e quem somos nós para falar o que está certo e está errado, mas ela perde uma grande oportunidade, né, de favorecer aquilo que uma mulher, no meu entendimento, ela tem toda a estrutura, que é de organizar, harmonizar, né, e de arregimentar, então, uma casa, uma egrégora, uma família, núcleo. E o homem, sem essa segurança, ele se perde a própria identidade. Mulher é base, né? Então eu acho que se as meninas elas se acalmassem um pouco mais, né, e também tivessem, claro, o filtro é necessário para saber qual, porque ela já tá com esse poder de escolha, e que bom que é assim mesmo, que não aceita qualquer pessoa, qualquer homem, né, para que ela possa levar a vida dela. Mas se ela então, com esses filtros, conseguisse ter um equilíbrio para não ficar experienciando, vivendo a todo instante novas relações, eu acho que a gente estabilizaria isso e aí conseguiria trazer então uma paz, né? Porque o que a gente vê hoje é um conflito geral e as mulheres, a gente vê vários vídeos, né? Estão reclamando do homem que ele perdeu o ímpeto, ele perdeu aquela coragem, né? Que na nossa geração, eu tenho 44, você tem quanto, Rafael? Fazer 40. Até agora tem preço. Né? Que a gente cresceu tendo, né? Diz, né? Conquistar, de chegar, mas a mulher ela não pode chegar, pode. Mas o que eu estou dizendo é que nós estamos vendo que as mulheres estão reclamando muito dessa falta, né? De testosterona, de coragem do homem, de, como você falou, da conquista. Então, esses papéis invertidos está confundindo todo mundo. Tá amedrontando o homem, né, na verdade. Porque a mulher tá rugindo de uma forma tão forte que o homem tá ficando com medo. O cara passa na rua e vê uma mulher assim, será que eu... Pô, acaba não indo, né, mas E não é que parou de chamar a atenção do próprio, porque isso é instintivo, isso é natural, né? Você se atrai, tem a questão da estética, tem a química, né, que atrai, energia, né? tudo. E são papéis diferentes, né? Vamos usar a visão aqui da metafísica, né? Se a gente usar a visão metafísica, a mulher por si só, ela tem como papel, como um dom inato dela, o acolhimento. Se você pegar uma mulher na liderança, ela vai olhar para uma liderança para um coletivo. Essa é a natureza dela. Eu tive a sorte e o privilégio de ter a minha mãe, durante o meu processo de educação, estando comigo. Isso para mim, eu acho que é um dos maiores privilégios hoje. Porque a mulher ela vai ter esse olhar mais sensível, de olhar para o filho, de verificar possíveis questões, Mas tocado. ela tá no intrínseco, ela tá na sutileza da coisa. O homem vai proteger essa família, ela vai ficar nesse cuidar. Mas a mulher, muitas mulheres estão rejeitando esse papel. Mas aí eu tô falando de papel e de natureza. O homem o quê? É a solução. Tudo homem é exposto.
O homem por si só, ele trabalha, fala, se você sabe massagear o ego do homem, a gente é muito fácil de ser manipulador, vamos dizer assim, não, certo, né? Só que vamos olhar agora para a questão do comportamento. E se a gente está falando de qualidade de relação, que for acordado entre os dois, fala que em briga entre marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Se for acordado que um vai cuidar, o outro vai proteger, mas você vai ter que cumprir o papel. Mas tá falando aqui, a mulher, ela tem mais essa habilidade. É um dom, é inato. E se ela souber lidar por isso dentro de uma relação, essa família prospera. Agora, dois querendo proteger, será que, qual é que é o equilíbrio disso? Né? Então eu falo que homens têm que ser desafiados, mulheres valorizadas, crianças protegidas. Vamos falar, de função e de papel. Sim. Só que, será que... E aí, se a gente falar numa relação hétero, um vai tomar a posição, se for homoafetivo, um vai tomar a posição de cuidar, outro de proteger, inverter esses papéis. Sim, não sei. Então, a gente tá falando aqui de função. Não, mas é complementariedade, como você falou, precisa ter isso, né? E não que será assim durante toda a relação, todo relacionamento, porque a oscilação faz parte, né? Se a gente falar de leis herméticas do ritmo, das vibrações, o próprio gênero dentro, né? E a gente vai trazer, como já dito, uma temporada, trazer tópicos do livro Kybalion sobre o gênero, né? Nessa força que faz parte das 7 leis herméticas, né? Na lei do mentalismo, como isso reverbera em cada um de nós, mas a complementariedade, onde um vai estar mais frágil, e não importa se é homem, se é mulher, não importa se é homoafetivo, Passivo, ativo. né? E não só, Or, não. não importa, é o equilíbrio das forças, né? Os escuridão. Porque a natureza, ela nos impõe isso. Então, se a gente fugir tanto da nossa essência, da nossa natureza, a gente se perde. A gente pega um caminho que a gente não tem referência. Hein, Marco? O que você acha desse momento que a gente está vivendo? Claro que nós vamos falar mais sobre isso, mas para dar um tópico aqui, como que a gente chega nesse ponto de equilíbrio? A mulher, ela teria que ceder, apaziguar mais, e o homem, qual seria o papel dele? Apaziguar também um pouquinho. Porque é aquilo, né? De 1 a 8 anos nós estamos, quando a gente entra nessa dimensão, nesse corpo físico, de 1 a 8 anos nós estamos ali no seio familiar, obtendo construindo o nosso ego, né? Nossa consciência que vai ter o resto da vida no que a gente entende como existência nesse lugar. E ali no meio familiar, que não faz demais, a gente está observando ali, conforme a gente vai crescendo, o pai interagindo com a mãe interagindo, então o filho e a filha vai ali aprendendo naquele meio como se relacionar. E os primeiros contatos que a criança tem de toque sexual, quando a mãe tá lavando ali, o beijo nas partes íntimas do filho ou da filha, lavando ali, é os primeiros momentos que aquela consciência está tendo de prazer, de sensação corporal. Então, eu acredito que a maioria das nossas relações, a gente está continuando a relação com os nossos pais. Então, a menina tem o ideal do homem ali, do pai, né? Aquele que acolhe durante a infância, que amamenta com carinho, com amor, com presença, com calor masculino. E a mãe, né? Que é aquela que cuida, aquela que dá os primeiros princípios de espiritualidade, de emoção, né? De conhecimento para o filho. Então, você vai idealizando a partir dessa primeira conotação do que é homem e mulher. E quando não tem esse diferencial, né, Marco? Quando tem esse diferencial, você tem que se desprogramar de alguma forma dentro da relação, porque ele vai deixar de ser 50% dele para ter um pouquinho do controle da outra consciência, do outro, do casal ali, do paralelo daquele momento. Então, apaziguar, soltar um pouquinho as rédeas, deixar com que o outro se manifeste, ou tirar um pouquinho da sua própria personalidade, Deixar o homem ser homem. o homem ser homem, a mulher ser mulher. E isso faz muito parte da relação. Porque na maioria das vezes, o que eu vejo muito acontecendo hoje em dia, principalmente os atendimentos que eu faço lá no meu consultório, é justamente esse lugar de controle. A mulher, ela tem um poder muito forte, então ela por si só, desde a família, ela nasceu para ser o controle. Para controlar o ambiente, controlar a limpeza, controlar o filho, vai trocar de roupa, precisa acordar cedo, ó, levanta, vou trocar a roupa para ir para a escola, o marido dela chegar, vai cozinhar. Então a mulher está o tempo todo no controle para manter as coisas em equilíbrio.
o homem também, né, na parte da sobrevivência, de o que a gente entende como masculinidade hoje em dia, pagar contas, prover. Então sempre tem um controle para partir desse ideal do que é o homem e a mulher. Só que hoje em dia isso está caindo por terra, porque a gente vê todas essas transformações acontecendo. Então o homem, principalmente a mulher, está olhando e fala: "Ai, quem sou eu agora dentro de uma relação? Tem tanta coisa nova aí vindo de fora, tanta coisa vindo de fora, a humanidade tomando outros caminhos. Agora quem sou eu? O que que eu faço? Aqui dentro dessa relação eu sou o quê?" É o aprendizado constante, né? Porque dentro de uma relação você nunca vai ser autossuficiente, porque sempre tu vai estar aprendendo, nunca, né, se dar por satisfeito e zerando também. E completo, e ensinando também, aprendendo e ensinando. Mas aí com certeza agora as pessoas que estão nos assistindo, elas devem estar nos questionando, né? E vocês vão pôr nos comentários, porque com certeza as pessoas estão falando assim: "Tá, mas e se o homem não é homem?", a mulher principalmente. "E se o meu companheiro, eu esperei a atitude dele e ele não demonstrou, ele não representou, ele não assumiu o papel que vocês 3 estão falando". E outra coisa também que talvez tenha ficado, né, assim, no ar para as meninas, de que as mulheres elas tomaram um caminho errado. Não estamos falando isso. Nós, no começo, falamos que estava errado lá atrás e veio as mulheres, né? Se a gente falar do próprio feminismo, ah, eu cito muito ah, duas questões, uma da Simone de Beauvoir e uma da Audre Lorde, né? Que é uma norte-americana, né? Caribenha norte-americana. Quando na década de 1900, né, de 1920, a Audre Lorde ela questiona a Simone de Beauvoir, porque a Audre Lorde era lésbica e negra, né? E aí ela questiona a Simone de Beauvoir, porque a Simone de Beauvoir ela era uma ativista feminista, mas das mulheres hétero, não das lésbicas, não da questão homoafetiva, e nem das negras, né? E aí a Audre Lorde diz assim: "Mas você defende a sua bandeirinha e a nossa, que você exclui". Então tudo isso é válido, porque ela falou: "Nós somos negras e lésbicas, mas para vocês nós nem existimos". Então essas conquistas foram muito importantes e a gente só ressalta, só destaca isso, dessa parte, né. Das Mas os excessos que nós estamos dizendo e a perda da essência, daquilo que o homem ele quer ser acolhido, ele quer ser amado, ele quer ser ouvido, e a mulher também. Mas quando um se fecha, e aí não consegue ter essa cumplicidade, essa sintonia, aí acaba o diálogo, acaba a comunicação, aí vem as separações. Rafael, para as considerações finais, a gente poderia ficar falando e vamos, É isso. durante essa temporada, falar muito, mas para as considerações finais, sem ponto final, porque deitei também. Reticências, né? Você queria esclarecer mais algum ponto sobre, ou deixar aí mais uma reflexão aí para todos? Eu acho que é interessante entrar nessa linha de que não há o certo e errado, nem querendo relativizar. Há estruturas que devem ser básicas para que se tenha um relacionamento saudável, né? O que funcionava lá atrás não funciona hoje, e tá tudo bem. Há novas estruturas familiares, há novas estruturas de relacionamento. E aí o que pega é o que faz sentido para você. E é isso que está faltando. As falhas da comunicação, que eu acho que é interessante, quando a gente está no dia a dia tratando isso com os nossos clientes, né, no set terapêutico, é que não há essa comunicação, fica tudo no campo do subentendido. São duas pessoas morando no mesmo teto, com as suas crises, né, suas questões íntimas, e não é criado pontos através do diálogo. E aí, nunca se falou tanto em inteligência relacional. O que seria essa inteligência relacional? Eu sei o que eu quero, eu dou clareza no que eu quero para a relação. E se eu tenho clareza no que eu quero, isso é compreendido pela outra parte? Porque às vezes a gente pode se assustar com o que quando a gente faz uma pergunta clara, faz sentido para você? Às vezes não faz sentido para o outro. O que eu vejo muitas vezes quando ocorre terapia de casal
Eu faço perguntas básicas, um olha para o outro, porque eles nunca conversaram sobre esse assunto. Então algo que eu acho interessante para antes de se iniciar uma relação é aprofundar isso. Ou você realmente não querer se relacionar, porque relacionar dá trabalho. Entende? Dá para ficar me anestesiando emocionalmente com várias relações? Porque pessoas profundas não têm relações superficiais. Isso é um fato. Quem é profundo tem muito para dar. Ele não vai se sustentar, preencher vazios através de várias relações. É uma escolha, é uma escolha. Arque com a consequência dessas escolhas. Arque com as consequências dessas escolhas. E aí, só pra gente fechar, antes do Marcos também falar, você tá solteiro, Rafael? Estou. Estou super. Você veio de uma separação também, né? Vim de divórcio de uma relação. Nosso pessoal sabia. Uma relação de divórcio de 9 anos, né? Onde as partes entenderam que era o melhor. E aí o que é interessante é que hoje eu tenho entendimento que deu muito certo, dentro de um período. Quando a gente foi alinhar, né? Qual que é o motivo de estarmos juntos? Esse motivo não está alinhado. E aí houve essa ruptura. E nunca se falou tanto em divórcio, né? Porque hoje também existe essa possibilidade. Não está isso no mapa mental dos nossos pais, por exemplo. Conversar com os meus pais sobre divórcio, eles me têm, de certa forma, como um erro, como um fracasso. Você fracassou, você não conseguiu manter a relação. Mas aí eu pergunto, relacionamento duradouro, você está com uma pessoa por um sinal de maturidade, de construção, ou por medo da solidão? Que relação? Você tá numa relação de conveniência, onde vocês estão juntos para pagar as contas? Um olhou para o outro e falou assim: seremos muito melhor como pais da Joana, que hoje nós temos, né? Seremos muito melhores parceiros como pai da Joana do que parceiros amorosos. Foi uma escolha? E é isso, toda escolha vai ter uma consequência. Por isso que eu falo, para que você possa fazer escolhas conscientes, você deve se perguntar o que faz sentido para você. Você consegue deixar claro o que você quer? E aí a gente começa a entrar realmente numa construção. Do contrário, você vai se anestesiar emocionalmente. Muito bom. Eu estou também solteiro hoje, relacionamento de 20 anos. E aí nós falaremos muito sobre nós nos outros programas. E você tá solteiro? Solteirice. Tá na pista. Vou na pista. Tô na vida. Quer deixar seu WhatsApp? Dependentes aí, Marcos Chondaro, Rafael Amaral, Richard Senna. A gente tá brincando aqui, mas é legal a gente, diante da própria realidade, né, ter bom humor, entendimento desse processo que é natural, seja algo recente ou algo que a gente já encara com naturalidade. Posso fazer a última provocação aqui? Vocês acreditam em relacionamentos duradouros? Você quer falar primeiro? Eu não acredito não. Você não acredita? Mas você quer falar por quê? Porque é impossível. Certo. A relação Duradouro não é para aquele prova, né? Assim, não esquecedor, tô felizes para sempre, porque é uma coisa que está matando também a gente. Felizes para sempre aqui pulso, né? Quando eu falo duradouros, eu tô falando no sentido de construção. Construção de uma bênção. Algo com processo lento, gradual, enfim. Então, eu não acredito em relações duradouras, porque nós estamos falando das leis do Carvalho, e tem a lei espiritual da destruição, né? E que tudo nasce num princípio, num vácuo, para ser algo, se tornar o ápice daquilo, depois volta a ser, na sua essência, o que é. Eu acho que especificamente parte das relações, porque as relações, para mim, é uma ferramenta de impulsão. De impulsão, só isso. E uma vez chegado ao propósito, na minha concepção, não tem por que continuar. Uma vez esses Você acha que pode ser renovados? então, vou chegar lá. Sim, mas não precisa ser como uma pessoa, não precisa ser no mesmo ambiente, não precisa ser no mesmo país, não precisa ser no mesmo planeta, não precisa ser no mesmo gesto, na mesma dimensão. Pode ser em outras instâncias, pode ser mais para cima, mais para baixo, pode ser maior ou pode ser menor, pode ser na fala, pode ser no sentir. É infinitudes de coisas. Porque quando a gente se insere em uma coisa só,
A igreja disse que eu tenho que casar com você, meu anel com você, assinei um contrato com você, com você. Veja, é incapaz de a gente manter isso pela vida e ter. É incapaz, nós somos incapazes. Por quê? Porque a gente precisa se descaracterizar, porque a gente precisa se reinventar como pessoas. Aquela ideia da criança que tinha o ideal do que era o par ideal. A gente tem que se descaracterizar daquilo que nos move para a gente ser uma outra coisa, uma outra pessoa. E nem todo mundo quer, ou tem potência ou energia o suficiente para chegar a vida toda a esse ponto. Chega uma hora que você vai ser automaticamente chamado a se transformar. E aquilo que você acha que você estava construindo, ou que queria construir, dependendo da época, do tempo, do que está acontecendo, estiver acontecendo na sociedade, vai impedir que aquilo aconteça. Então aquilo automaticamente pede uma transformação. Nessa transformação, o que vai acontecer? Vai acontecer uma separação? Vai acontecer uma junção que aquilo vai dar mais força para a relação e aquilo vai crescer? Vai entrar uma terceira pessoa? Vai vir um filho? Vai, sei lá, vai perder a casa e vai ter que morar numa outra cidade? Veja, muitas coisas, muitas nuances podem ocorrer esse movimento que vai fazer os dois se transformarem, ou como o casal ou como individualidades, que é o que nunca deve ser perdido. E nesse meio termo, o que vai acontecer? Vai haver uma separação? Vai haver uma junção? Vai aumentar o amor? O que é o amor? Então, nós somos incapazes de manter isso num pico por muito tempo. Porque naturalmente vai chegar uma hora que vai descer para ser revisto, para ser sentido de uma outra forma. Mas aí, para eles, de momento voltar se a gente querer sempre estar no pico, eles vão querer Deus pelas sonhos. Exatamente isso, exatamente. A gente falou sobre isso aqui, sobre você estar preparado para uma relação em que teremos altos e baixos, né? Em que a determinada. Porque a gente está falando questão de amor, mas na nossa vida, uma questão saúde, uma questão profissional, quando um dos cônjuges tem uma dificuldade ou fica sem o trabalho, sem aquele recurso, que eles mantinham um padrão, né, de vida razoável, e quando um cai, aí as outras coisas também elas serão remexidas, como a questão de lazer, a questão financeira, o planejamento pode ser mudado ao longo do percurso, né? Mas a cumplicidade e, e a preparação inicial, a maturidade, claro que a maturidade ela vem, como eu falo, evolução em caminho percorrido, mas as pessoas preparadas para ter um relacionamento sabendo que estariam enfrentando imprevistos, coisas difíceis ao longo do relacionamento, que não é diferente da própria vida, não é. São duas vidas que se unem, como você falou também, para gerarem terceira, quarta, a família, né, também nessa questão, mas aí eu sei que você falou também de outro tipo de relação, né? Como se fosse um trisal, né? Você falou isso, você quis dizer isso também, né? Mas tudo bem, tá dentro, né? A gente tem exemplos assim. Mas o que eu digo, quando as pessoas se preparam para um relacionamento onde elas sabem que vão ter altos e baixos, elas já estão cientes. E a honestidade, você falou da comunicação também. Então eu acredito sim em relacionamento duradouro e pro resto da vida, né? Eu acredito no que até que a morte os separe, né? Eu acredito nisso, porque a morte Até que a morte os separe. eu acredito nisso, porque a transformação que você também falou, Marco, ela acontece dentro de um relacionamento e hoje a gente tem muitas possibilidades, né? Seja tratamento estético, claro que a idade vai chegando, mas a beleza chega junto com a idade também, com a transformação. Então, aí você vai tocar um ponto que daria outro podcast. Porque ixi, a gente já falou que ia acabar a ideia. Porque a gente consegue olhar além do físico. É, Beleza, por exemplo, para mim, né? Da mulher, ela tá além do físico, ela tá em virtudes. Sim. E aí, quando a gente vai entrar nessa seara de homem de valor, mulher de valor, ou pessoas que vivem, né, os seus valores, se esses valores não são ajustados, acabou, não há relação. Se eu sonho grande e a outra pessoa tudo é quer ter uma casinha, fazer uma viagenzinha, qual que é a probabilidade desses valores serem ajustados no caminho?
Então, se o amor é escolha, há de se ter aí um plano. Por que nós estamos juntos? Acordo, sabe combinado não sai caro? Isso serve muito, combinado não sai caro. Qual que é o intuito de estarmos juntos? Se eu, por exemplo, se não acredito em família e o outro acredita em família, qual que é a probabilidade disso dar certo? Você entende? Então, esses valores precisam ser revistos, até para que essa parceria seja feita, né? Que há o companheirismo. E eu gosto muito da palavra e definição de companheirismo, do latim vem de cumpanis, aquele que divide o mesmo pão. Será que a gente está querendo só se autorrealizar dentro da relação e a gente não está preocupado com a felicidade do outro? Que se amor é liberdade, e tem essa liberdade, se o outro não está satisfeito, por mais que você ame, abre a porta para ele, você está aprendendo amarrando ele. Que a gente vai entrar em outra seara, né? A gente lida também com processo de amarrações amorosas, esse a gente nem vai... O campo é vasto, já vê que isso aqui vai chamar uma série, né? Para o nome, relação. Você está laçando novamente. É um relaço. Então, não tá tudo certo separar, cara. Desistir, tá tudo bem. Desistir, não fazer, colocar à vontade o sentimento genuíno de lá dentro. Não consigo mais, não posso mais, não aguento mais. Tá tudo bem. Você está dizendo que tem que ter coragem também. Ter coragem, ter atitude. Esse assunto vai... A gente tem muita coisa para falar e um dos temas seria qualquer pessoa serve, né? Ou eu consigo me relacionar com várias pessoas e me sentir bem, né? Me satisfazer não só fisicamente, mas emocionalmente e até espiritualmente, já que o nosso cunho de grupo, de podcast também sempre traz a questão espiritual, né? Também como uma análise pertinente às nossas vidas, né? As relações, seja elas afetivas, sociais, também familiares. Então a gente deixa em aberto aqui, né? Para os próximos tópicos, dizendo que a gente está aqui focado na questão do relacionamento, mas trazendo essa análise espiritual também. Mas deixa em aberto. Qualquer pessoa me serve, ou melhor sozinho do que mal acompanhado, ou dentro do relacionamento dos altos e baixos, tive mais altos, vale a pena manter, vale a pena sustentar e explorar melhor, ou buscar conhecer melhor essa pessoa que eu escolhi para estar ao meu lado. Então a gente deixa aqui para vocês essas reflexões. Contamos com os comentários, o compartilhamento e o joinha de vocês, o crescimento do nosso canal, Espiritualistas e Apômetras, estará aí nesse ano, aí nessa temporada 2025, com esse e tantos outros temas aí. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.